Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente a cálculo de limites. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. Bom, vamos ao essencial de sua forma a solucionar a questão para o vídeo. A redução da imagem necessariamente tem-se limite de cosseno de x elevado a 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Bom, antes de prossigo, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente antes que se esqueça com que subscreva-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações, deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão em causa, substituindo pela indeterminação, tendo nesse caso limite quando x tende a zero de cosseno de zero, então elevado a 1 sobre 0 ao quadrado. Bom, nesse caso terei limite quando x tende a zero de cosseno de zero é igual a 1. Então 1 nesse caso elevado a 1 sobre 0, e 1 sobre 0 é igual a infinito. Então nesse caso será 1 elevado a infinito. Isto é indeterminação. Necessariamente. Bom, nesse caso, considerando a função necessariamente y igual a limite quando x tende a zero de cosseno de x elevado a 1 sobre x ao quadrado, e nesse caso logaritmizando que a esquerda tanto à direita, necessariamente terei logaritmo natural de y igual a limite quando x tende a zero de logaritmo natural de cosseno de x, então elevado a 1 sobre x ao quadrado, necessariamente. Então nesse caso terei logaritmo natural de y igual, aplicando a propriedade logarítmica, necessariamente terei limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado, logaritmo natural de cosseno de x, necessariamente. Nesse caso, de forma inclusive a aplicar a regra de derivação, tanto podendo inclusive isolar o y por incógnita. Então y igual, neste caso trata-se de logaritmo natural, então teria que limite quando x tende a zero, porém tendo Euler, então 1 sobre x ao quadrado vezes logaritmo natural de cosseno de x, necessariamente, onde podendo derivar inclusive terei podendo derivar sim, porque logaritmo limite quando x tende a zero de logaritmo natural de cosseno de x sobre x ao quadrado, reparando para a indeterminação, nesse caso terei substituindo logaritmo natural de cosseno de zero, então sobre 0 ao quadrado, que é 0. Então nesse caso terei logaritmo natural de cosseno de 0 é 1, então sobre 0, e neste caso será igual a logaritmo natural de 1 é 0, que é o logaritmo decimal de 1 inclusive é 0. Então neste caso terei a indeterminação que pode-se aplicar a regra de L'Hopital, necessariamente. Então isto demonstrei parcialmente, então podendo aplicar necessariamente na função, então y igual a limite quando x tende a zero de Euler, necessariamente é 1 sobre x ao quadrado logaritmo natural de cosseno de x,
Então, neste caso, terei que derivar numerador tanto do denominador, aplicando a regra de L'Hospital. Salientar a regra de L'Hospital, inclusive, é válida para determinação infinito sobre infinito. Caso não seja 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então pode-se reduzir com que, ou seja, transformar com que estejam nessas duas indeterminações para aplicar a regra de L'Hospital. Então, nesse caso, terei logaritmo natural de cosseno de x. Então, a derivada de logaritmo natural, então, inclusive, terei que derivar nesse sentido. Então, será igual a, com derivada de cosseno de x, que é argumento de logaritmo natural. Então, sobre o argumento do logaritmo natural. Então, nesse caso, sobre derivada de x ao quadrado 2x. Porém, é limite, então, limite. Quando x tende a zero. Então, derivada de cosseno de x é necessariamente igual a menos seno de x. Então, sobre cosseno de x vezes 1 sobre 2x. Só que nesse caso tem x, então seno, nesse caso, então chega a uma entidade trigonométrica fundamental, necessariamente. Então terei limite quando x tende a zero de, nesse caso, seno de x sobre x. Então, vezes limite quando x tende a zero de cosseno, já posso até inclusive dizer 1 sobre, menos 1 sobre cosseno 2 cosseno de x. Tanto faz. Tanto quanto pudesse deixar o meio à esquerda cá, ou no início, antes do limite, portanto seria o mesmo. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a zero. Então, seno de x sobre x é igual a 1. Então, terei menos 1 sobre 2 vezes cosseno de 0, substituindo nesse caso. Hoje, seno de x, limite de x, seno de x sobre x, quando x tende a 0 é igual a 1. Então, estou substituindo nessa segunda expressão. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a 0, Euler, nesse caso, menos 1 sobre 2 vezes cosseno de 0 é 1. Então, são valores numéricos, limite de um valor numérico igual a determinado valor numérico. Então, nesse caso, seria igual a Euler elevado a menos 1 sobre 2. Necessariamente. Então, e que inclusive é igual a dizer 1 sobre Euler elevado a 1 meio. E que isto inclusive corresponde a dizer 1 sobre a raiz quadrada de Euler. E que inclusive é igual a raiz de Euler sobre raiz de Euler vezes raiz de Euler. Porque se eu simplifico raiz de Euler e raiz de Euler, terei a mesma expressão anterior.
Então isso será igual a raiz de Euler sobre Euler, necessariamente. O que significa de que limite quando x tende a zero de cosseno de x elevado a 1 sobre x ao quadrado é igual a raiz de Euler sobre Euler. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás. Podendo resolver inclusive de outra possibilidade, então, ou nesse caso limite quando x tende a zero de cosseno de x elevado a 1 sobre x ao quadrado. Bom, a indeterminação, como dizia, é 1 elevado a infinito. Então, 1 elevado a infinito. Então, podendo, nesse caso, dizer limite quando x tende a zero. Então, cosseno de x menos 1. Então, elevado a, nesse caso, ou seja, vezes 1 sobre x ao quadrado. Necessariamente. Então, igual a necessariamente. E fazendo nesse sentido, então coloco inclusive Euler. Então, limite quando x tende a zero. Nesse caso terei cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado. Isso é o mesmo. Necessariamente. Então, nesse caso, substituindo, podendo a determinação de limite cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então isso será cosseno de zero é 1. Então será 0 sobre 0. Inclusive a indeterminação em que pode-se aplicar a regra de León. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a zero. Nesse caso, cosseno de x menos 1 derivada sobre x ao quadrado derivada. Então, igual a limite quando x tende a zero é o lado, nesse caso, derivada de cosseno menos 1 derivada sobre derivada de x ao quadrado de 2x. Então isso será igual a limite quando x tende a zero derivada de cosseno de x menos seno de x. Derivada de 1 de menos 1, ou seja, derivada de 1 é constante, é 0 nesse caso, pois 1 é constante. Então sobre 2x. E nesse caso limite quando x tende a zero é o então menos, ou seja, seno de x sobre x. Então vezes menos 1 sobre 2 nesse sentido. Então isso é igual a 1. Então isso será igual a Euler elevado a menos 1 sobre 2, que é exatamente igual a
raiz de Euler sobre Euler. Que é o mesmo resultado do exercício, de forma como resolvi, como obtive da resolução anterior. Também podendo resolver de outra forma, inclusive, sem derivada. Então, limite de x tendendo a zero, cosseno de x elevado a 1 sobre x ao quadrado, com determinação 1 elevado a f dentro. Nesse caso, terei limite, quando x tende a zero, cosseno de x, se a forma a retirar 1 sobre x ao quadrado, posso levar menos 1, então vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, inclusive atribui Euler. Então, terei limite, quando x tende a zero, Euler, nesse caso que cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado. Ajustando a imagem necessariamente. Então, nesse caso, limite, quando x tende a zero, Euler, usando para o conjugado, essa forma obter a expressão trigonométrica fundamental ou tabelado. Então, cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado, então, vezes cosseno de x mais 1, inclusive no denominador para conjugar. Então, será igual a limite, quando x tende a zero, necessariamente, nesse caso terei cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, sobre x ao quadrado vezes cosseno de x mais 1. Necessariamente. Onde, tendo, nesse caso, a expressão tabelada, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Reparando para a possibilidade de obter uma expressão posso substituir, aqui tem cosseno ao quadrado, mas aqui posso obter seno, então direi seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Só que há um problema, aqui tem cosseno ao quadrado de x menos 1, aqui tem 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então posso necessariamente, para que seja o mesmo, dizer limite, quando x tende a zero, Euler, então, sinal negativo no numerador e inclusive no denominador. Então, x ao quadrado, cosseno de x mais 1. Isso será o mesmo, porque se eu simplifico menos 1, o retorno na expressão anterior. Então, nesse caso, terei limite, quando x tende a zero, Euler, e nesse caso terei 1 menos cosseno de x. Isso ao quadrado. Necessariamente, então, sobre menos x ao quadrado, cosseno de x mais 1. Então, igual ao limite, quando x tende a zero, Euler. Então, nesse caso, é seno ao quadrado. Então, terei seno ao quadrado de x sobre, necessariamente, x ao quadrado, vezes 1 sobre o resto aqui. Então, podemos dizer menos cosseno de x mais 1. Então, nesse caso terei, nesse caso, é igual a 1. Limite de seno ao quadrado sobre x ao quadrado, quando x tende a zero é igual a 1. Então,
terei, inclusive, isso é mesmo que eu disser, inclusive limite quando x tende a zero. Então, terei limite quando x tende a zero de menos 1 sobre cosseno de x mais 1. Então, neste caso terei limite quando x tende a zero, substituindo, terei menos 1 sobre cosseno de 0 mais 1. Então, igual a, nesse caso, menos 1 sobre 2. Então, igual a raiz de Euler sobre Euler. Como consegue-se verificar, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Bom, deixando ficar a ilustração, para si que se calhar tenha ficado para trás. Here we go. Antes de terminar, importa-me recordar e convidar com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal necessariamente. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Well,